Fala pessoal, professor Marcos Cruz aqui em mais um vídeo no canal Marcos Edu. No vídeo de hoje iremos falar sobre funções exponencial, certo? O que é a função exponencial? Na natureza existem algumas coisas que elas acontecem em um formato bem específico. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje a pandemia do coronavírus. Então, assim que surgiram os primeiros contágios da doença, ela tem um formato que é uma pessoa contagia a outra, e aquela outra contagia a outra, e aquela outra mais outras e outras e outras. E no fim, quando você vai ver, ela tem uma curva que ela é um ascendente muito forte. E essa curva ela tem um formato exponencial. Por exemplo, também nós temos na carga e descarga de um capacitor. Nesse tipo de situação, quando você está fazendo a carga de um capacitor, a tensão ela vai subindo, né? Isso de forma exponencial. Então ela parte do zero e ela vai crescendo até um valor muito alto de forma bem rápida, obviamente que vai depender de alguns parâmetros. Então é isso que nós vamos entender hoje nessa aula. O que é essa função exponencial e como fazer as principais operações e resolver algumas equações. Então vamos lá, vamos iniciar falando aqui, mostrando alguns exemplos de funções exponenciais, certo? Então nós temos aqui como exemplo a função f de x igual a 2 elevado a x. Isso é uma função exponencial. Perceba que a gente tem aqui o 2 e a nossa incógnita, ela não está mais aqui embaixo, ela está no expoente, por isso que é uma função exponencial. Outro exemplo que nós poderíamos dar, f de x igual a 1/3, 1/3 elevado a x, ou mesmo, chamar outra função aqui, f de x igual a 3 elevado a 2x, ou mesmo, vamos mais outra, f de x igual a raiz de 2 elevado a x, certo? Em todos esses casos que nós acabamos de ver, se o nosso x for igual a zero, nós vamos ter que isso implica que o nosso f de 0 é igual a 1, certo? E essa propriedade você pode ver no vídeo anterior, em que eu falo sobre potenciação e radiação, certo? Então vamos analisar como é que se comporta o gráfico dessa função. Para você construir qualquer gráfico, é interessante que você atribua valores àquele gráfico, àquela função, e depois você vai fazer uma conexão entre os pontos do x e do y, ou seja, da imagem e do domínio que você está fazendo o cálculo, né? Então a gente vai ter assim, ó, para as funções exponenciais, certo? A gente vai ter duas curvas que são muito conhecidas, certo? Nesse formato aqui, ó. A gente vai ter assim, ó. Se, imagine que a gente tem assim, ó, y igual a ax, certo? E o nosso a, ele é maior do que 1. Nosso a é maior do que 1. Então, ó, essa função ela vai passar aqui assim, ó. Sendo que esse ponto aqui é o 0 no x e 1 no y, certo? Aqui é o nosso x e aqui é o nosso y. E aqui ela vai sair do zero, né? Conforme esse número aqui for diminuindo, o x, a menos 2, menos 3, ela vai caindo de forma muito forte, né? Por isso que ela vai ter uma queda exponencial. Então isso aqui acontece, no caso, quando o a é maior do que 1. A gente vai ter uma outra situação em que o nosso a ele está entre 0, o nosso a ele está entre 0 e 1, certo? Então esse nosso a, e a mesma função, ó, y é igual a ax, desculpa, y é igual a elevado a x. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma função que vai ter um formato similar a esse aqui, só que invertido, ela vai ser assim, ó, vai passar aqui assim, sendo que esse ponto aqui é o 0, 1. Então, essas duas curvas, elas vão ser simétricas em relação ao eixo y. Eu vou mostrar aqui um exemplo, já coloquei, ó, por exemplo, 2 elevado a x, a gente tem aqui esse verde, e aqui 2 elevado a menos x, ou 1 sobre 2 elevado a x, que é a mesma coisa. Então, podem perceber que, no caso, o que nós temos aqui é uma função simétrica em relação ao nosso eixo y, e elas estão cruzando aqui no ponto 0, 1, ambas as equações. Então, ó, o que é que acontece quando nós temos nessa função aqui o x igual a 0? Quando o x é 0, a elevado a 0 se transforma em 1. Então, o par ordenado é 0 e 1, tanto para cá quanto para cá. Tá bom? Então, nós temos duas características bem interessantes. Ó. Aqui, se o a for maior do que 0,
a nossa função é uma função crescente. E se o nosso a for maior do que 0 e menor do que 1, é uma função decrescente. Decrescente. Pronto. Então nós vamos ter essas duas situações. Y igual a x, se o a for maior do que 1, crescente. Se o a for menor do que 1 e maior do que 0, decrescente. Então nós vamos fazer aqui, já vamos passar para o segundo ponto, né, que é equações exponenciais. Então nesse tópico aqui específico que nós vamos ver, de equações exponenciais, a gente vai ver que, como eu já havia falado antes, né, nesse caso aqui são equações em que a nossa incógnita ela está no expoente, certo? Então a gente poderia ter aqui, ó, 2 elevado a x igual a 64, por exemplo. Raiz cúbica de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81. Perceba que a nossa incógnita ela está aqui no expoente. Outra coisa, a gente poderia ter assim, ó, 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 2. Então, há muitos casos em que o nosso expoente ele é a própria incógnita. Então, isso é uma chamada equação exponencial. E aí, nós vamos utilizar um método para resolver esse tipo de equação aqui, certo? Que é um método chamado método da redução a uma base comum. Estou escrevendo em inglês. Base comum. Então, como é que funciona isso? Qual é a ideia aqui? Qual é a ideia envolvida nesse método, certo? A ideia envolvida nesse método é que se a gente tem assim, ó, a elevado a n, ou então um a elevado a b, vamos botar aqui, um a elevado a b igual a um a elevado a c, isso aqui só é verdade se somente se b igual a c, certo? Obviamente que a gente vai ter aqui as condições, né? Que o nosso a tem que ser maior do que 0 e também tem que ser diferente de 1. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, se eu tenho 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3, isso aqui só é verdade se somente se x igual a 3. Então, utilizando esse artifício aqui, nós vamos fazer reorganizações de equações para poder encontrar o valor do x nas equações exponenciais, certo? Então, vou fazer aqui alguns exemplos para a gente poder entender melhor isso. Exemplos. Vamos fazer o primeiro exemplo, que é até o que eu coloquei aqui. Vou fazer exemplo A, 2 elevado a x igual a 64. Então, como é que nós podemos fazer isso? Ó, eu quero reduzir a uma mesma base comum. A base aqui já está reduzida, é o 2, né? Então, a gente tem 2 elevado a x igual a... Como é que fica, então, 64 na base 2? A gente vai fazer 64 por 2 é 32. E eu já sei que 32 é 2 à quinta, então 64 é 2 elevado a sexta. Então, 64 é 2 elevado a sexta. E aqui, né, nós já sabemos, então, que o nosso x tem que ser igual a 6. Vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho assim, ó, 8 elevado a x igual a 0,25. Ora, vamos entender aqui o que é que está acontecendo nessa equação. Aqui, isso pode virar base 2, né? Porque 8, eu sei que é 2 elevado ao cubo. Então, ó, 2 elevado ao cubo é elevado a x. Agora, do lado de cá, o que é que nós podemos fazer? A gente tem 0,25, que é a mesma coisa de 1/4. 1/4. E 1/4, a gente sabe que o 4 é 2 ao quadrado. Então, a gente pode ter assim, ó, 2 elevado, quando a gente tem essa situação aqui, potência da potência, você pode ver no vídeo anterior, a gente vai multiplicar os expoentes aqui, vai ficar 2 elevado a 3x, igual a... aqui a gente vai usar duas propriedades. A primeira propriedade é que o 4 é 2 ao quadrado. E a outra é que, quando você tem um expoente embaixo, você pode inverter a posição dele mudando o sinal desse expoente. Então, isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a menos 2. Da onde é que sai esse 2 a menos 2? Ó? Quando eu tenho 2 a menos 2, eu posso dizer que isso aqui é igual a 1 sobre 2 elevado a 2, que é 1 sobre 4, que é o que a gente acabou de fazer aqui. Então, sair daqui para cá. Agora nós temos uma base comum.
Então, ó, 2 na base, 3x igual a menos 2. Então, a gente tem 3x tem que ser igual a menos 2. Daqui a gente tira que o nosso x é igual a menos 2 terços. Pronto. Então, para essa equação aí da letra B, a gente tem que o x é igual a menos 2 terços. Vamos fazer agora a letra C. Na letra C, eu tenho assim, ó, raiz quarta de 3. Tudo isso aqui elevado a x é igual a raiz cúbica de 9. Quando você olha uma equação como essa, ela parece ser muito complexa. Mas se você olhar com carinho o vídeo anterior, em que eu mostro essas propriedades da potenciação, você vai ver que isso se torna muito simples usando aquele conhecimento agregado que a gente acabou de ver aqui de redução a uma base comum. Então o que nós vamos fazer primeiramente? Pegar esses radicais aqui e transformar no formato de exponencial, de expoente, certo? Então como é que vai ficar? Isso aqui é a mesma coisa de 3 elevado a 1/4. Tudo isso. Isso aqui é só o que? A raiz quarta de 3, né? Ele está elevado a 1, então fica 1 aqui. Dividido por 4, porque o 4 está aqui no índice. Tudo isso elevado a x. Igual a, vamos ver aqui, ó. Eu sei que 9 é 3 ao quadrado, né? Então isso aqui é 3 ao quadrado, então é 3 ao quadrado e um 3 no índice. Então vai ficar 3 elevado ao quadrado com 3 no índice. 3 elevado a 2 meios, 2 terços. E isso aqui vai virar 3 elevado a 1/4 vezes x a x sobre 4. Igual a 3 dividido por 2 terços. 3 elevado a 2 terços. Então, ó, base igual. A gente sabe que o expoente obrigatoriamente tem que ser igual. Então, daqui nós sabemos que x sobre 4 é igual a 2 terços. Então, x é igual a 4 vezes 2, 8 terços. Pronto. Então, a gente acabou de descobrir aí que o x para essa equação, que aparentemente é complexa, é 8 terços. Vamos fazer agora a letra D. Na letra D eu tenho assim, ó, 7 elevado a 4x mais 3 igual a 49. Então, o que é que eu vou fazer? Vou reduzir isso aqui à base 7. 49 eu sei que é 7 ao quadrado. Então, eu tenho que 7 elevado a 4x mais 3 é igual a 7 ao quadrado. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui as minhas bases, né, ó, desculpa, os meus expoentes e vou igualar. Então, vai ficar assim, né, ó, 4x mais 3 igual a 2. 4x igual a 2 menos 3. X igual a 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 dividido por 4. Pronto. Essa é a nossa resposta aqui, a letra D. Certo? A letra D. Vamos fazer agora a letra E. Na letra E eu tenho assim, ó, 4 elevado a x mais 6 elevado a x igual a 2 vezes 9 elevado a x. Percebo que aqui já fica um pouco diferente desses exemplos que nós vimos fazendo de utilizar a base comum, certo? Então, mas é uma técnica parecida também. Vou fazer esse exemplo aqui para a gente poder abrir, né, a nossa mente para poder absorver essa nova ideia de como é que a gente pode fazer uma questão como essa, certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse 9x e passar dividindo para cá, ó. Passa dividindo para os dois, ó. Então vai ficar assim, ó, 4 elevado a x mais 6 elevado a x, tudo isso aqui dividido por 9 elevado a x igual a 2. Daqui eu posso reescrever assim, ó, 4 elevado a x dividido por 9 elevado a x mais 6 elevado a x dividido por 9 elevado a x. Isso aqui igual a 2. Pronto, o que é que eu vou fazer agora? Ó, quando eu tenho aqui o mesmo expoente, eu posso reescrever isso assim, ó, 4 sobre 9 elevado a x mais 6 sobre 9 também elevado a x. Tudo isso aqui igual a 2. Pronto, perceba que a gente já saiu daqui para um formato que está um pouquinho melhor, mas ainda não chegamos a uma base igual, né? Não reduzimos a uma base comum. O que é que eu posso fazer aqui ainda? Eu sei que 4 é 2 ao quadrado e eu sei que 9 é 3 ao quadrado. Então, eu vou fazer isso aqui, mais aqui eu tenho um 6, eu sei que 6 fatorado é 2 vezes 3, e 9 eu sei que é 3 vezes 3. Tudo isso aqui elevado a x igual a 2.
Ó, perceba que aqui eu vou usar a mesma coisa que eu usei aqui, ó. 4 elevado a x sobre 9 elevado a x. Botei 4 sobre 9, tudo elevado a x. Então aqui tem 2 terços, tudo elevado ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, 2 terços ao quadrado elevado a x. Mas, ó, a gente pode cortar esse 3 com 3 aqui, vai ficar 2 terços elevado a x, tudo isso igual a 2. Vou trazer para cá. Então agora o que é que a gente pode fazer? Ó, só multiplicar aqui os expoentes, né? Vai ficar assim, ó, 2 terços elevado a 2x mais 2 terços elevado a x. Vou pegar esse 2 aqui e vou passar para cá como menos. E dizer que tudo isso aqui é igual a zero. E agora, cheguei nesse ponto aqui, não dá para sair como a gente estava saindo antes. Eu vou ter que fazer um arranjo algébrico. Eu vou dizer assim, ó, que o meu y é igual a 2 terços elevado a x. Se isso aqui é verdade, então eu sei que o meu y ao quadrado é a mesma coisa de 2 terços elevado ao 2x, certo? Então isso aqui é y ao quadrado. Então a gente trazendo para cá, a gente pode transformar isso na equação de segundo grau. Ó. Isso aqui é y ao quadrado, aqui é y, pronto, ficou assim. Lembrando que a gente tem essa característica aqui, né? Então, como é que fica isso? Aqui você pode fazer por soma e produto, você vai ver que o seu y vai dar, o y' vai dar 1 e o y, duas linhas, vai dar igual a menos 2, né? Porque o produto é o c, vai dar menos 2. Menos 2 é menos a soma. Menos 2 mais 1 dá menos 1, com o sinal invertido dá mais 1. Então é 1 e menos 1 a raiz. Só que nós vamos analisar aqui se essas raízes, se ambas as raízes podem ser de fato a solução para essa equação, dadas as características iniciais que nós afirmamos aqui. Se nós temos uma base que é positiva, então esse valor aqui do y não pode de forma alguma ser negativo, porque por mais que eu bote aqui um número grande ou um número pequeno, eu não tenho como mudar o sinal da minha base. Então essa resposta aqui, ela não é válida. Então a gente vai ter como resposta y é igual a 1. Se y é igual a 1, então a gente tem assim, ó, que 2 terços elevado a x é igual a 1. Como é que a gente sai agora disso aqui? Eu não tenho como reduzir uma base comum ainda. Mas o que é que eu posso fazer? Eu sei que qualquer número, exceto o zero, elevado a zero dá 1. Então eu posso dizer que isso aqui é 2 terços elevado a 1. Então eu tenho assim, ó, 2 terços elevado a x é igual a 2 terços elevado a zero. 2 terços elevado a zero dá 1, certo? Então agora a gente tem, ó, base comum, expoente tem que ser igual. Então nós temos que a solução aqui é x igual a zero. Então nossa solução é 0. Vamos olhar lá na equação, lá no início, para a gente entender aqui, ó. Será que 0 satisfaz a essa equação? Ó, se for 0, vai ficar 1. 4 elevado a x fica 1. Mais 1 também. Então fica 2. E do lado de cá, 2 vezes 1. Então 2 igual a 2. Equação corretíssima. Então deu certo. Nossa solução está correta. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades e receber o conteúdo em primeira mão. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo e valeu!